Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 24 de julho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Estamos já quase encerrando o mês de julho, né? Semana que vem a gente encerra, vamos começar depois o mês de agosto, o mês vocacional, um mês muito rico para nós em tudo, em oração, em celebração, né? Em tudo, porque é o mês vocacional, né? É um mês que nós vamos rezar pelas vocações. Eu estava lendo aqui a primeira leitura de hoje, né? Do livro do Êxodo, quando Deus se manifesta para o povo no deserto através de relâmpagos e trovões. Somente Moisés escutava a voz de Deus e o povo ficava lá embaixo no Monte Sinai, vendo o monte fumegando, né? Os raios, as trombetas tocando, mas eles não viam nem ouviam Deus. E é interessante, né? Deus ele tem os meios dele de falar conosco de várias maneiras. Aqui ele estava falando através de raios e trovões. Amém? Vamos refletir tudo isso agora. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Mas antes vamos entregar esse dia nas mãos do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora e pela iluminação do Espírito Santo. Você que tem alguma coisa para resolver hoje, assuntos sérios, problemas financeiros, problemas de saúde, qual é a sua luta? O que você está passando? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo. Antes que você abra a boca, Deus já sabe. Então entrega para Jesus agora o seu dia e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos iluminando e nos dando sabedoria. Amém? O Evangelho está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, lendo esse Evangelho e lendo a primeira leitura do livro do Êxodo, é a confirmação daquilo que eu falei agora há pouco. Vou ler para vocês a primeira leitura de hoje. No dia em que se cumpriam 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: Virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo e creiam sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai.
Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bonita história, né? Então, olha só, aqui Jesus também está dizendo a mesma coisa. Lá, Deus apareceu para eles através de relâmpagos e trovões. Aqui, Jesus fala com o povo através de parábolas. Por quê? Porque eles têm o coração fechado. Jesus vai dizer, ó, de modo que se convertam e eu os cure. Por quê? Porque o coração deles é fechado. O coração desse povo aqui também, dos israelitas, também era fechado. Tanto é que depois nós vamos ver em outras passagens, continuação do livro do Êxodo, quando Moisés sobe para o monte e o povo fica lá embaixo, Moisés está demorando, eles fazem um bezerro de ouro e Deus quer exterminar o povo, Moisés fala que não, nós vamos ver isso mais para frente. Por isso que Jesus fala isso. E tem uma hora que Jesus fala uma coisa muito bacana. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Os discípulos de Jesus estavam face a face com o nosso Deus. Jesus é o segundo da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é Jesus que está ali. É como Deus que estava lá no Monte Sinai, entendeu? E aquele povo do Monte Sinai não puderam ver Deus. Só Moisés que ouvia, Deus também não via. Aqui o povo podia ver e ouvir. Hoje também nós podemos tocar em Jesus. Podemos comungar o seu corpo e o seu sangue, porque Jesus nos deixou essa herança, né? Se nós formos para a igreja de coração aberto, preparados, nós podemos ter o nosso encontro com Jesus. Felizes somos nós, né? Tem também outra passagem interessante que Jesus vai dizer. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Por quê? Porque quem tem abriu o coração e está recebendo cada dia mais. É os discípulos de Jesus, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Por quê? Porque era um povo de coração duro. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância. A pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Na parábola de ontem, Jesus estava falando sobre a semente. Ela caiu em terra pedregosa, em terra dura e em terra fértil, né? Nem todos ali que estavam ouvindo a palavra tinham um coração com terra fértil para cair e multiplicar. Agora, quem não tinha o coração aberto, até o pouquinho que tinha ia ser tirado, porque a pessoa não estava cultivando, né? A planta ia morrer. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Mas quando eles se converterem e abrirem o coração, eu vou curar eles. E aí sim, aí a glória de Deus vai se manifestar nessas pessoas. Amém? Então que hoje nós possamos querer ver Deus, querer abrir o nosso coração para querer escutar a palavra de Deus e entender a palavra. É isso que nós precisamos, ler e entender, ouvir e entender. Amém? Se a gente não consegue entender, então a gente tem que buscar quem possa nos ajudar. Escolinhas bíblicas, santas missas, os sacerdotes, aquele que pode falar com a gente e a gente entender o que significa aquela palavra. Porque nem tudo o que está escrito é aquilo que a gente pensa que é.
Ó, um exemplo muito rápido. Aquele evangelho que fala, se tua mão te leva a pecar, você corta. É melhor entrar no reino do céu sem uma das mãos do que ter as duas mãos e ir para o inferno. Aí eu vou cortar minha mão? Jesus está falando isso de forma figurativa. Por isso que a gente tem que buscar entender a palavra de Deus. Porque se a minha mão leva a pecar, eu tenho que tirar a minha mão da onde ela me leva a pecar. O que ela faz para eu pecar? Eu tenho que cortar. Ah, é o celular? Então eu vou cortar o celular. Meus olhos estão vendo muitas coisas erradas? Aonde que eu estou vendo? Pela internet? Então eu tenho que parar de acessar esses lugares. É isso que a palavra significa, tá? Hoje é quinta-feira de adoração. Então eu quero convidar você a buscar Jesus lá na igreja. Vai lá fazer seu momento de adoração. Aqui o povo estava no Monte Sinai. E Deus, estava ali. Olha, eles tiveram a chance de adorar Deus quase que face a face, né? Eles estavam tremendo de medo, porque trovões, relâmpagos, trombetas, quando Jesus voltar também, né? Se a natureza se manifestar, as pessoas vão morrer de medo, as que não estão preparadas. Por isso que o Monsenhor Jonas falava sempre, quem não adorar, não vai aguentar. Meu irmão e minha irmã, eu te convido, procure a igreja, vá buscar o sacerdote, vai fazer uma boa confissão, vá se preparar, porque os dias são maus e Jesus está voltando. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.